água é um componente importantíssimo para o sucesso da produção agrícola em qualquer parte do mundo. Em alguns casos, sua participação na formação da planta pode superar os 90%. Isso significa que a falta ou o excesso de água durante o período de crescimento da cultura pode significar prejuízos sérios ao produtor rural. As estiagens que destruíram grande parte das lavouras das regiões sul e centro-oeste do Brasil na última safra, ocasionando perdas de até 80%, trouxeram de volta ao noticiário um velho problema da agricultura: a seca. José Renato Bolsas Farias, pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, no Paraná, diz que a pesquisa ainda não conseguiu criar uma variedade resistente à falta d'água. No entanto, ele diz que por meio de testes simples é possível avaliar se a planta está ou não sofrendo de déficit hídrico. Dentro dos experimentos que vocês desenvolvem aqui na Embrapa Soja, que tipo de equipamentos vocês têm para medir a falta de água nas plantas? Bom, essa falta de água é um problema sério, difícil de ser previsto e tem assolado as lavouras nos últimos anos. Então, aqui na Embrapa, desde 1990, a gente conduz uma série de experimentos onde a gente procura, então, caracterizar as principais respostas agronômicas e fisiológicas das cultivares mais plantadas no Brasil, em termos de respostas essas à condição de água, à disponibilidade de água no solo. Então, nesses experimentos é feito monitoramento de toda a água no solo, através de tensiômetros, sonda de nêutrons, termogravimetria. É caracterizado todo o ambiente da atmosfera, toda a demanda evaporativa da atmosfera, em termos de radiação, de vento, de temperatura, de umidade, e são medidas algumas respostas na planta, respostas agronômicas e fisiológicas. Resposta agronômica com peso, matéria seca, peso de grãos, tamanho de planta, altura, certo? E respostas fisiológicas, das quais destaca-se basicamente as medidas que a gente faz com esse tipo de equipamento, o medidor portátil de fotossíntese, onde a gente tem então parâmetros de fotossíntese da planta, transpiração, resistência estomática, taxa transpiratória, enfim, é um equipamento que nos dá um conjunto de respostas a fim de permitir identificar diferenças de cultivares em relação à disponibilidade hídrica e comportamento de uma mesma cultivar sob diferentes condições de disponibilidade hídrica no solo. Tem um aparelho que, em função da troca de CO2 entre a folha e o ambiente, ele vai te medir a resistência estomática, a condutância estomática, a taxa fotossintética, a taxa transpiratória. Ele tem outros sensores ali que te mede a temperatura da folha, a incidência de radiação solar, de radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, é um equipamento completo de avaliação fotossintética da planta. Agora, isso pode variar de uma cultivar para outra, no caso da avaliação? Isso, é que a gente usa esse equipamento justamente para verificar diferentes comportamentos de cultivares quando submetidos a diferentes condições de disponibilidade hídrica no solo. Certo? Então, com diferente condição de água, a planta pode responder de forma diferente. E a gente procura identificar fisiologicamente, com esse aparelho, como as diferentes cultivares estão respondendo a essa condição de suprimento de água. E a variação é muito grande. Uma condição sem água e com água é bastante grande. Às vezes entre cultivares não é tanto, mas com e sem disponibilidade hídrica, maior ou menor disponibilidade hídrica, é bastante acentuada as diferenças. E esse equipamento pode ser levado a campo? Com certeza. Esse equipamento aqui é trabalhar a campo, em qualquer condição onde a planta esteja. Hoje aqui a gente está numa casa de vegetação, mas os experimentos são conduzidos a campo, condição natural de solo, de raiz, sistema articular. A gente no campo tem uma estrutura também de abrigos móveis que cobrem as parcelas à medida que começa a chover. Então, com isso a gente consegue induzir déficit hídrico bastante severo no período que a gente deseja. E o equipamento é levado a campo, armazena uma série de informações, depois a gente vem para o laboratório e descarrega tudo isso nos computadores. Mas a gente falando de precipitação natural, a gente avaliando do ponto de vista macro de todas as regiões que produzem soja no país, a quantidade de água que chove anualmente é suficiente para atender a demanda da cultura da soja? Certo. Isso às vezes a gente comete até esse erro quando a gente começa a conversar. Em termos de volume de chuva total, digamos até que pode ser suficiente, mas a planta ela precisa, além de um volume de chuva adequado, uma boa distribuição, ou seja, uma excelente distribuição da chuva, desse volume. Ou seja, ela precisa ter água quando de fato ela precisa de água. Então não adianta nada chover, por exemplo, dentro de um mês, chover 15 dias, 200, 300 milímetros e passar depois 10, 20 dias sem chuva nenhuma. Isso com certeza vai causar prejuízo à planta. Então, além do volume desejado, é necessário também uma boa distribuição desse volume, principalmente naqueles períodos de maior necessidade de água e de maior consumo.
No caso da soja, quais são esses períodos? O período de maior consumo de água da cultura da soja é a floração. E embora a floração seja o período de maior consumo, onde a gente tem um consumo ali variando de 7 a 9 milímetros por dia, ou seja, 7 a 9 litros por metro quadrado por dia, o período onde a planta mais sente a falta de água seria, logo em seguida, o período de enchimento de grãos. Além dos equipamentos que medem a quantidade de água na planta no campo, existem os testes de laboratório, que avaliam a parte agronômica da cultura. Bom, aqui no laboratório, a gente está dando laboratório de fisiologia, certo? Aqui são feitas mais avaliações agronômicas com relação ao desenvolvimento agronômico da planta. Componentes de rendimento, análise de crescimento. Então são feitas avaliações de altura de planta, número de nós, peso seco, peso fresco, tamanho de grão, peso de grão, número de grãos por legume, legume por planta, rendimentos, enfim, todos os parâmetros relacionados a rendimento ou análise de crescimento. E a gente percebe que a quantidade de aparelhos e equipamentos que vocês usam é bastante grande. Aqui a gente tem alguma amostra do que é usado, né? Aqui no campo, aqui no laboratório também a gente faz análise foliar, onde a gente tem um equipamento de análise foliar, e os outros equipamentos aqui de fisiologia que são usados no campo. Um outro é o sistema portátil de fotossíntese, um pouco mais simples daquele anterior que a gente mostrou, certo? Temos aqui também termômetros de infravermelho, já que uma das funções da água é a manutenção da condição térmica da planta, então o termômetro vermelho também nos dá uma boa indicação dessa condição hídrica da planta, bomba de Schollander, que nos dá o potencial de água na planta, como essa água está sendo retida na planta, um equipamento que a gente não está muito usando hoje em dia, certo? E um pequenininho ali que nos dá a parte de clorofila, né? Medidor de clorofila com teor e função, certo? Além desses parâmetros aqui da fisiologia e da parte agronômica feita aqui no laboratório, tem aqueles outros parâmetros todos também que a gente já comentou com vocês, que quando a gente faz esse tipo de trabalho, essa avaliação a campo, comparando cultivares, diferentes respostas, avaliação de respostas à disponibilidade hídrica, é feita toda a caracterização hídrica do solo, certo? Em termos de retenção de água desse solo e digamos, monitoramento dessa condição hídrica do solo através de tensiômetros de mercúrio, a termogravimetria e sonda de nêutrons. A gente tem 2 sondas de nêutrons que a gente usa também para monitorar, digamos, essa condição de disponibilidade hídrica no solo. Fábio, por que o problema da estiagem ainda afeta tão diretamente a produção agrícola no Brasil? Porque a estiagem é um fator não controlável. O agricultor ele tem alguns indicadores da possibilidade de ocorrência, mas não é um fato preciso a ser quantificado. O que ele deve fazer é trabalhar o planejamento agrícola no sentido de conseguir minimizar os riscos de perda de safra em detrimento desse problema. Agora é possível quantificar as perdas ocorridas no último ano? Naquelas regiões onde a estiagem foi bastante forte e caracterizou-se como o principal problema, realmente é possível caracterizar ou quantificar a perda em função da estiagem.